Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês sobre arquétipos, mas arquétipos como uma ferramenta de autoconhecimento. E contar um pouco da minha experiência, como é que eu entrei nesse mundo de arquétipos e qual foi o arquétipo que realmente me ajudou, assim, que eu realmente consegui enxergar a mudança a partir dele. Bom, em 2022 eu comecei a ser prestadora de serviço. E eu queria fazer tudo direitinho, eu queria ter site, eu queria ter marca, queria ter logo, enfim. Então eu comecei a estudar arquétipos para me ajudar a montar a minha marca. Tudo isso sozinha, sempre sozinha, simplesmente porque eu não tinha dinheiro para pagar quem fizesse. Então era eu, o Canva, o YouTube e o que tivesse de conhecimento gratuito que me ajudasse naquela época. Eu fazia parte de alguns grupos de network e aí a galera que trabalhava muito com marketing, com brand, falava muito que a gente precisava fazer um teste de arquétipo para saber qual é as nossas características, como é que a gente se apresenta para o mundo, para que a nossa marca ela não fugisse demais assim das nossas características, né? Porque a gente acaba sendo a cara da marca quando você é prestador de serviço. E aí eu comecei a fazer os arquétipos, mas aquele teste comportamental que diz quais arquétipos daqueles 12 arquétipos junguianos, qual que você mais se identifica, o que tem mais a ver contigo e tudo mais. E aí o que acontecia? A minha empresa é uma empresa de gestão financeira, de BPO financeiro, e eu, no fundo, eu queria muito fazer aquele teste, eu queria muito que, sei lá, desse um governante, ou desse, sei lá, assim, o amante, sabe? Aqueles arquétipos assim que seduzem a pessoa, ou então aquele arquétipo que passa muita confiança, né? Que é o caso do governante e tal. No fundo, eu queria que meu arquétipo desse essa energia. Só que todas as vezes que eu fazia, sempre predominava ou o sábio ou o mago, e de vez em quando o explorador. Beleza. Minha empresa de consultoria financeira, eu vou botar o arquétipo de mago, assim, não fazia sentido nenhum, sabe? E eu ali, continuei estudando muito sozinha para poder entender como a minha marca podia refletir a minha identidade, mas ao mesmo tempo ela passasse autoridade, passasse confiança, porque eu trabalho com financeiro. E aí, beleza, né? Nesse estudando, assim, tentando entender como eu poderia fazer isso, e eu comecei a pesquisar muito no YouTube, muitos canais, e eu botava arquétipos, e aí eu comecei a seguir o arquétipo, o canal Desprograme-se e arquétipo na prática. E esses canais, eles falavam de arquétipo, mas com outro viés, assim. Eles falavam do arquétipos como, é, como um conhecimento coletivo que a gente associa uma imagem a determinada personalidade, enfim. E aí, principalmente no canal da Daniela Felisberto, que é o Arquétipo na Prática, que tem muito conteúdo, tem muita coisa lá, eu comecei a estudar, maratonar os vídeos dela. E aí ela explicava como ela usava o arquétipo, a influência do arquétipo, num momento específico da vida dela, quando ela precisava de uma ajuda mais direcionada, sabe? Quando era algo mais específico, assim. E dentro do canal da Daniela, ela explica muito bem, assim, como você ativa um arquétipo, como você deve escolher um arquétipo, os cuidados que você deve ter, a questão da luz e sombra quando você ativa um arquétipo. Mas o que pegou para mim muito, muito mesmo, foi quando ela explicou que ela fazia sempre que ela escolhia um combo de arquétipo, ou quando ela decidia ativar um arquétipo, ela levava em consideração, tanto para ela quanto para os clientes dela, ela levava em consideração o mapa astral deles. Porque o fato dos arquétipos eles estarem atrelados ao elemento da natureza, aquilo pode, às vezes você pode ter em excesso e você ativa mais algo que você já tem excesso, ou então às vezes você precisaria ativar um arquétipo de um elemento que você tem falta,
e você não tá olhando para isso. Aí isso me pegou bastante, sabe? E aí, enfim, aí fui eu fazer o meu mapa astral, num site também que fazia o mapa astral gratuito, né? E aí eu percebi que no meu mapa astral eu tenho excesso de ar e fogo e escassez de terra e água. Isso faz muito sentido para mim, assim, hoje, claro, eu já estudei mais, eu já me aprofundei nesse assunto. Hoje eu entendo que o que eu tenho em excesso no meu mapa não é uma sentença, é, na verdade, aquilo que eu preciso olhar. Eu já trabalho isso, assim, com, com outro olhar mesmo, sabe? Antigamente eu achava que eu tenho 3 casas de gêmeos. Eu tenho Sol em Gêmeos, eu tenho Mercúrio em Gêmeos, eu tenho muitos gêmeos no meu mapa. E aí, só para fazer um parênteses, né? Em um momento da minha vida eu achava que isso era para, de alguma maneira, eu aprender a ouvir mais do que falar ou qualquer coisa do tipo, porque desde muito novinha eu sempre fui criticada muito por falar demais, assim, sabe? Eu sempre fui muito criticada por não parar de falar, por querer compartilhar e tudo mais. E eu acabei crescendo achando que eu tinha que tomar cuidado, não falar tanto, não ser inconveniente e tudo mais. Hoje eu entendo exatamente o que significa ser sol em gêmeos. Eu entendo que ser sol em gêmeos quer dizer que eu vou brilhar na comunicação. E eu nunca vi dessa maneira, infelizmente. Mas enfim, é só um parênteses que eu quero fazer, que eu aprendi isso com a Daniela, sabe? Eu aprendi com a Daniela a olhar o nosso mapa não como algo, como se fosse uma maldição, porque não é. E quando eu entendi que no meu mapa eu tinha elementos de ar demais e elementos de fogo demais, eu entendi que eu tenho uma forte tendência a ficar no campo das ideias, a planejar, 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 de não ir para a execução porque falta a questão, sabe, a questão da terra. O fogo me faz ser impulsiva, me faz querer começar, me faz ter muita vontade, muito entusiasmo no início, mas também me falta a terra para terminar o que eu começo. E aí comecei a entender isso, né? Então eu fui ativando e desativando arquétipos, assim, sinceramente, eu fazia o meu combo de arquétipos, eu não sentia diferença nenhuma, eu não... Ou então, se tinha uma diferença, eu não consigo associar. Hoje, assim, pensando a respeito, eu não consigo ter uma associação. Até que no semestre passado foi quando eu criei esse canal, enfim, eu comecei o canal de um jeito, depois eu mudei, depois eu arquivei os vídeos, depois eu criei vídeos novos. Mas eu lembro que, assim, quando eu decidi, teve um momento, assim, que eu estava muito cansada dessa coisa do recomeçar, do recomeçar, do recomeçar, do planejar. E eu vou te dizer que eu acho muito prazeroso planejar. Eu acho muito prazeroso sentar e refletir, pensar e criar mapas mentais e criar cenários. Enfim, eu gosto de fazer isso. Então, para eu fazer isso é muito simples, é muito fácil. É muito fácil eu parar tudo que eu estou fazendo porque eu acho que não tá bom e planejar alguma coisa e pensar o que eu posso mudar, enfim. E nisso, eu decidi procurar arquétipos que fossem de terra. Eu comecei a pensar muito nos arquétipos do elemento terra. Aí tem o arquétipo do imperador, que ele está ativado desde sempre. Eu não tiro esse arquétipo. Eu tenho uma imagem do imperador que eu achei na internet, que eu uso ela, que quando eu olho para essa imagem, eu sinto segurança, sabe? Eu sinto que é uma pessoa que sabe o que quer, tem um olhar sério, ele não tá sorrindo. Eu lembro que uma vez eu passei para uma cliente minha, né? Eu tava falando sobre isso, eu falei, eu uso essa imagem do imperador. Ela, parece que ele é mau. Eu falei, não, eu só acho que ele é sério. Eu não acho que ele é mau, ele acha que ele é sério. Ele não tem por que ele tá sorrindo, ele tá... ele é o imperador de um império,
de uma sociedade, tipo, ele não tem que ficar sorrindo. Então, assim, ele me passa muito esse sentimento. E ele tá comigo desde sempre. E eu fiquei mudando, e mudando, e mudando, mudando de arquétipos. E eu tinha 8. Eu fazia combo de 8 arquétipos, porque em algum vídeo da Dani eu aprendi que... eu não lembro porquê, mas eu aprendi que tinha que ser 8 e eu ficava ali tentando compor uma energia que fosse compatível com aquilo que eu tenho em excesso e aquilo que eu tenho em escassez. E aí, botei o da árvore também, que é um arquétipo de aterramento e tal. Só que eu falei assim, não, eu quero um arquétipo diferente, eu quero um arquétipo da pessoa que faz, sabe? Eu quero o arquétipo daquele que pega o projeto e executa até o fim. E aí eu conversando com o chat, né? Fiquei mal tempão conversando com o chat. Ele foi me dando ideias de arquétipos e eu fui pensando se fazia sentido e não fazia sentido. Até que ele me deu a ideia do castor, porque eu não queria um arquétipo, ele me deu a ideia do engenheiro. Eu não queria o engenheiro, assim, eu queria, enfim. Ele me deu essa ideia e me deu a ideia também do ferreiro. E foram esses arquétipos que, de fato, eu consegui sentir uma influência muito forte deles, assim. Eu comecei a ficar incomodada toda vez que eu tinha vontade de parar tudo e começar a planejar e começar do zero e começar o mapa mental, que era muito um padrão meu. Eu comecei a sentir incômodo, sabe? Eu falei, não, eu não vou planejar mais, eu já decidi, eu só vou executar. E o ferreiro, ele principalmente o ferreiro, porque eu gosto do castor, eu acho o castor bonitinho, sabe? Eu até tinha ele impresso em algum lugar aqui, mas eu acho que eu guardei. Deixa eu ver. Eu acho que eu guardei. Mas o ferreiro, eu gosto da ideia de você pegar um ferro, uma placa de ferro que não é nada, que sabe que não... Aquilo ali é só uma placa de ferro que não tem utilidade nenhuma. E o ferreiro, ele vai lá e ele molda e até que chega a arte final, que é o que ele realmente deseja e é o propósito dele, é ter aquele objeto, é ter aquela arte fim, né? E, enfim, eu sinto que eu não sei explicar, eu não sei dizer que se isso faz sentido, eu não sei se foi coincidência, mas foi o arquétipo que de fato eu senti uma influência que eu não sabia de onde vinha. Porque um padrão que era muito, muito comum para mim começou a me incomodar. E foi isso, assim, tipo, eu comecei a querer ter ações que eu conseguisse transformar em evidências de que aquilo que eu queria estava de fato se realizando, sabe? Que estava vindo para o mundo físico. E todo dia, assim, me incomodar o fato de, cara, o que eu fiz hoje? Eu dei um passo, eu evoluí alguma coisa. E um outro ponto também, assim, depois que eu ativei esse arquétipo, eu tinha o hábito de descansar à tarde, sabe? E hoje eu não sinto falta. Eu não sinto falta do descansar depois do almoço, porque como eu trabalho em casa, enfim, eu acordo muito cedo, aí também de ficar muito tempo sentada na cadeira, tem uma hora que eu tenho vontade de relaxar o corpo. E eu não tenho feito isso e eu não tô sentindo falta. Então eu percebo essa diferença, sabe? Essa diferença o incômodo do planejar. Eu ainda tenho muita. Eu gosto disso, né? Como eu disse. Então, às vezes, dá vontade de sentar e fazer um planejamento de alguma coisa, pensar alguma coisa. Mas eu falo, cara, já tá tudo decidido, você tem que fazer, você vai planejar mais o quê? Então, eu sinto que o ferreiro, ele foi a primeira vez que eu senti uma influência externa, que eu não consigo explicar de onde vem, e que está me dando resultado. E aí também essa coisa do foco também, como eu disse, né, eu tinha aprendido que o nosso arquétipo tinha que ter pelo menos 8, né, 8 arquétipos ali, cada um com a sua função, e eu sinto que isso me dispersava. Então agora eu estou com 3 arquétipos só,
que é o imperador que vai estar lá. Até eu construir meu império, eu vou ficar na influência do imperador. Eu estou com o ferreiro, porque eu sinto que ele me aterra, eu sinto que ele me leva, me dá foco, eu tenho um objetivo, que é pegar aquele ferro e fazer uma espada ou o que for, e eu tô com isso muito latente em mim. E eu tô com o arquétipo da raposa. O arquétipo da raposa é um arquétipo que por muito tempo, por mais que eu estudasse sobre ele e entendesse os benefícios desse arquétipo, eu tinha muito medo de ativar por causa do lado sombra dele. Um dia eu explico melhor isso para vocês. E só que eu não sei, eu acho que o meu medo vinha muito de padrões antigos, de achar que eu podia agir de uma maneira como eu já agi um dia, sendo que eu não sou mais assim, eu não sou mais a pessoa do passado, eu não sou mais aquela pessoa que eu não me orgulho. Então, eu tenho tanta certeza de quem eu sou agora que eu não tenho mais medo de ativar um arquétipo por causa do lado sombra dele. Mas eu explico isso melhor num vídeo, até para tomar coragem assim para falar mais sobre isso. Mas é isso, essa é a minha experiência com o arquétipo do ferreiro. E só para ser justa, eu lembro que um tempo atrás eu tinha muitos clientes que pagavam muito pouquinho e me demandavam muito tempo. E eu ativei o arquétipo da orquídea branca, porque eu queria ter clientes mais refinados. Assim, não vieram clientes novos, mas só ficaram os bons. Os ruins, assim, que eu não gostava, eles automaticamente desfizeram o contrato, enfim, não conseguiam ver valor aqui no que eu entregava. Então, eu posso dizer que isso aconteceu também, assim. Isso já faz um tempo. Mas o que de fato eu consigo dizer que mudou meu comportamento e está me ajudando a ir para o próximo nível é o do ferreiro. Então é isso, gente. É um vídeo com assunto novo. Como eu já disse aqui algumas vezes, eu estudo tudo, eu testo tudo. Não me custa nada, sabe? Eu vou estudando sozinha em casa e aí eu vou vendo o que funciona e o que não funciona. O arquétipo, depois do ferreiro e depois da orquídea branca, eu posso dizer que funcionaram para mim. Então, é isso.